Louvado seja Deus. Sermões Clássicos, capítulo 7. A receita de Deus para vida e saúde. Não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal e dar o seu like. Louvado seja Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbio capítulo 4, versículo 20 e 22. Acima de tudo, há duas coisas pelas quais as pessoas lutam: vida e saúde. Em sua palavra, Deus nos dá uma receita com 4 etapas para alcançar essas duas bênçãos. A primeira etapa da receita divina para a vida e saúde é encontrada em Provérbios, capítulo 4, versos 20. Atenta, ouça para as minhas palavras. Deus nos diz que só podemos achar vida e saúde através da sua palavra. A Bíblia diz que Jesus é a palavra viva de Deus. João capítulo 1, versos 1, 3 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra escrita é dada para nos revelar a palavra viva, o Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versos 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, a palavra viva, veio para que o homem possa ter vida. Jesus não veio para dar à humanidade novas regras de como subir numa escadaria celestial até a glória. Jesus não veio para dar ao homem um novo código de ética. Louvado seja Deus. Não. Ele não veio trazer um sistema de ensino de capacidade, ou seja, que capacitasse o homem a se tornar como Deus. Jesus veio para trazer vida. Ele veio para que pudéssemos ter vida abundante. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que precisamos atentar para a palavra de Deus. Palavra de Deus significa mais do que as palavras que Jesus deixou registradas nos evangelhos. Sim, precisamos ouvir o que o próprio Jesus disse, mas todo o Novo Testamento, especialmente as epístolas, também nos revela Jesus. Precisamos atentar para a totalidade da palavra de Deus. Ninguém poderia estudar apenas os 4 evangelhos e ser um cristão bem-sucedido. Os 4 evangelhos são a história da vida de Jesus, suas obras, suas declarações e seus feitos. Nos evangelhos vemos Jesus morrendo, mas se não formos além dos evangelhos, não saberemos por que ele morreu. Temos que atentar para essas coisas.
Mesmo depois de Jesus ser crucificado e ressuscitar dentre os mortos, seus discípulos não entenderam a razão da sua morte. Perguntaram-lhe: Senhor, será este o tempo em que restaurar o reino de Israel? Será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Atos capítulo 1, verso 6. Não está nos evangelhos. Eles ainda procuravam por um reino terreno. Louvado seja Deus. Somente nas epístolas aprendemos o que essa palavra viva, Jesus Cristo, nos propiciou em sua morte, sepultamento e ressurreição. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versos 21, nos diz que fomos feitos justos em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é nas epístolas que aprendemos que Jesus nos resgatou da maldição da lei e nos fez participantes das bênçãos da aliança de Abraão. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. É também nas epístolas que lemos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versos 23. Essas são apenas algumas das muitas referências nas epístolas que nos dizem o que é nosso através de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos dar ouvidos a essas verdades na palavra de Deus, pois elas nos trazem vida e saúde em todas as áreas. Louvado seja Deus. A segunda etapa da receita divina para a vida e saúde também é encontrada em Provérbios capítulo 4, versos 20. Aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Se você quer andar em plenitude de vida e saúde, dê à palavra de Deus total atenção. Tire de sua mente tudo que contradiz a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus e haja de acordo com ela. Devemos abrir nossos ouvidos a Deus e fechá-los a tudo o mais. Devemos ouvir o que Deus tem a dizer. Ao crer na palavra e aceitá-la, ela trabalhará por nós. Ao orar ao Pai, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versos 17. Jesus também disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versos 32. Ninguém jamais conhecerá a vida, a liberdade e a verdade sem se dedicar totalmente a conhecer a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus tem dupla aplicação, porque Jesus é a palavra viva de Deus. Você começa a conhecer a Jesus pessoalmente, aceitando-o como seu Salvador. Mas você nunca conhecerá a Jesus, a palavra viva, em uma totalidade, em sua verdadeira totalidade, sem conhecer a palavra escrita de Deus. Muitas pessoas tentam entender Deus através de sentimentos. Smith disse: não posso entender Deus através de sentimentos.
Não posso entender o Senhor Jesus Cristo através de sentimentos. Entendo Deus e Jesus através da palavra. Deus é tudo o que a palavra diz que Ele é, familiarizando. Hã? Nós temos que familiarizar-se com Deus através da palavra. Familiarize-se com o Senhor Jesus Cristo através da palavra. A terceira etapa da receita divina para a vida e saúde é encontrada em Provérbios, capítulo 4, versos 21. Não os deixes, meus ensinamentos, apartar-se dos teus olhos. Devemos olhar e também ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos fixar nossos olhos em Jesus. Hebreus capítulo 12, versos 2. Como fazer isso? Continue a se alimentar da palavra e Jesus, a palavra viva, a cada dia se tornará mais real para você. Devemos também fixar nossos olhos em Jesus quando se trata da cura de nosso corpo. Aprendi a importância disso certa noite, alguns anos atrás, quando estava perturbado por alarmantes sintomas físicos. Ajoelhei-me ao lado de minha cama e clamei pelas promessas de Deus a respeito de cura. Então fui para a cama, mas os sintomas apenas pioraram. Continuei a louvar a Deus por minha cura e finalmente consegui adormecer. Mas quase imediatamente fui despertado pelos mesmos sintomas. Finalmente disse: Senhor, não sei por quanto mais tempo posso aguentar isso. Louvado seja Deus. Continuei a louvar ao Senhor e logo adormeci de novo. No entanto, fui despertado pela segunda vez. Então ouvi as seguintes palavras em meu espírito: não atente. Comecei a me alegrar, porque conhecia aquela passagem das Escrituras em Romanos capítulo 4, a qual se referia o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo sempre vai nos dirigir e guiar de acordo com a palavra. Romanos capítulo 4, versículo 19 e 21 diz que Abraão não atentou para o seu próprio corpo já adormecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão tinha a promessa de Deus de que Isaque nasceria. De fato, Deus não disse que iria fazer, ele disse: porque por pai de numerosas nações te constituí. Gênesis capítulo 17, verso 5. O verbo está no passado. Deus vê o futuro melhor do que vemos o passado. Ele fala como se já tivesse feito, porque a seus olhos está feito. O sentido físico de Abraão lhe diziam ser impossível ser pai em sua idade. Ele tinha quase 100 anos. Mesmo assim, ele não atentou para o seu próprio corpo e permaneceu firme em sua fé em Deus e naquilo que ele lhe havia prometido. Em meu próprio caso, conforme os alarmantes sintomas persistiam, naquela noite meus sentidos me diziam que eu não estava melhorando. Mas depois que ouvi as palavras do Espírito Santo, não atente, não mais prestei atenção ao meu corpo. Em vez disso, simplesmente me alegrei nas promessas de Deus. No entanto, os sintomas e a dor persistiam.
Finalmente eu disse: Senhor, não estou levando em conta meu corpo, estou mantendo minha mente desligada da dor tanto quanto possível e eu estou louvando por minha cura, mas está um pouco difícil, não pareço estar fazendo muito progresso. Então o Espírito Santo falou de novo ao meu espírito: atente para ele. Mais uma vez, eu sabia o qual texto o Espírito Santo se referia, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 3, versos 1. Percebi, eu estava obedecendo a passagem que dizia: não atente, mas não estava atentando para Jesus. Algumas pessoas pensam: se fechar meus olhos, os problemas desaparecerão. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia nos diz para não considerarmos as coisas que estão contra nós, nos mostra o que devemos considerar: Jesus Cristo. Então comecei a considerar Jesus. Fixei meus olhos nele, não nos sintomas do meu corpo. Comecei a considerar a palavra que dizia: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, verso 17. Comecei a considerar Isaías 53, 4, conforme a tradução do hebraico do Dr. Isaac Lesser. Ele próprio realmente suportou nossas doenças e carregou nossas dores, enquanto de fato nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Comecei a meditar no fato de Jesus ter carregado minhas doenças e minhas dores. Logo caí num sono profundo, descansei bem e acordei curado na manhã seguinte. Muitos concordam em que Deus está interessado em nossa vida espiritual e saúde. Mas estou muito contente porque nosso texto base diz que as palavras de Deus são vida para quem as acha e saúde para seu corpo. Provérbio capítulo 4, versos 22. Deus está tão interessado em nossa saúde física quanto em nossa saúde espiritual. O homem continua em sua busca milenar de remédios que curem doenças e enfermidades. Milhões e milhões de dólares são gastos todos os anos em milhares de vidas se dedicam à busca da cura de certas doenças que afligem a humanidade. Mas Deus nos deu remédio para todas as doenças e enfermidades ao enviar seu Filho Jesus. Jesus foi uma revelação para este mundo da vontade do Pai, a palavra viva de Deus à humanidade. João capítulo 1, versos 1. O escritor de Hebreus disse: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Jesus é Deus falando conosco. Se quiser ouvir Deus, ouça Jesus. Por exemplo, um dia Jesus abordou um solitário leproso que gritou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Mateus capítulo 8, versos 2. Jesus disse: quero, fique limpo. Jesus capítulo 8, versos 3. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu estou desejoso. E aquele leproso foi curado. Aquela declaração proclama a eterna vontade de Deus sobre a cura. Deus está falando hoje, Ele está sempre desejando curar. Infelizmente, muitos não foram ensinados que Deus quer nos curar.
O que a palavra promete cura através da obra redentora de Cristo, nunca me ensinaram isso quando estava crescendo. Por isso, quando adolescente jazia num leito de enfermidade, não compreendia que Deus queria me curar. Os melhores médicos do país haviam me desenganado. Mas algo dentro de mim dizia que encontraria minha resposta na Bíblia. Então eu a lia durante o dia e dormia com ela à noite. Descobri que Deus não só afirma que suas palavras são vida para quem as acha, mas também saúde para o seu corpo. Provérbios capítulo 4, versos 22. Minha mente não conseguia entender, mas meu espírito, meu coração acreditava naquilo. E graças a Deus, à medida que aprendi a ouvir o Espírito Santo e a crer na palavra de Deus, meu corpo ficou saudável. Fui e estou curado. Se seguirmos o Espírito Santo, ele sempre nos guiará de acordo com a palavra de Deus. E a palavra é ungida e inspirada pelo Espírito. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16. Portanto, o Espírito e a palavra sempre concordarão. João capítulo 16, versos 13. 1 João capítulo 5, versos 6 e 7. A quarta etapa da receita divina para a vida e saúde também é encontrada em Provérbios capítulo 4, versos 21. Guarda-os, meus ensinamentos, na mais íntima, no mais profundo do teu coração. O andar em vida e saúde sempre começa em seu coração. O espírito, por exemplo, sabia em meu coração que estava curado antes que meu corpo reagisse àquele conhecimento. Uma pessoa sabe em seu coração que está salva mesmo antes de haver qualquer evidência externa da salvação. Por quê? Porque recebeu pela fé a promessa divina da salvação e creu nela em seu coração. É isso que provoca a manifestação da evidência externa da salvação. Primeiro se crê na palavra com o coração. Quando se trata de salvação, muitos colocam o carro na frente dos bois. Como diz o ditado, eles querem ter algum tipo de sentimento em primeiro lugar antes de acreditarem que a receberam. Querem algum tipo de evidência externa para que possam saber que estão salvos. Mas a salvação começa no interior, ao acreditar-se no espírito ou no coração. À medida que um novo cristão acredita na palavra e a mantém em seu coração, a vida de Deus nasce nele. Quanto mais ele se alimenta da palavra, mais será capaz de andar na luz da palavra que está nele. Louvado seja Deus. O mesmo princípio é verdade com relação à cura física. Quando, por exemplo, doente quase morto, recebi a revelação de Marcos, capítulo 11, versos 23 e 24 em meu coração e criei na minha cura baseado na palavra. Sabia no mais profundo do meu ser que estava curado. Louvei a Deus por minha cura, mesmo quando meu coração ainda não batia precisamente e meu corpo ainda estava parcialmente paralisado. Mantive aquela palavra no centro do meu coração. É um erro olhar para o seu corpo para ver se está curado. A Bíblia diz, Deus é Espírito. João capítulo 4, versos 24. E Ele cura você através do seu Espírito. Em outras palavras, a cura começa no seu espírito e depois se manifesta em seu corpo.
Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João capítulo 6, verso 63. A palavra de Deus é uma mensagem divinamente soprada, inspirada e habitada. Mantenha sempre essas palavras inspiradas por Deus no centro do seu coração. Você tem a palavra viva, Jesus Cristo habitando em seu interior através do Espírito Santo. Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versos 27. Quanto mais se alimentar da palavra escrita, mais real a palavra viva se tornará em você. E mais aprenderá a se apropriar do que Cristo é em você. Portanto, se quiser andar na luz da vida e achar saúde para seu corpo, ouça continuamente a palavra de Deus. Dê à palavra de Deus sua total atenção. Mantenha seus olhos em Jesus, a palavra viva. Conserve a palavra de Deus no centro do seu coração. Por que essas 4 etapas são tão importantes? Porque as palavras de Deus são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Louvado seja Deus.